Então tá certo. Bom, gente, vamos continuar a aula, né, da semana passada, que a gente terminou falando da culpa, que foi até uma dúvida que o Rogério trouxe, né? Então, vamos recapitular aqui o sistema da culpa. O sistema da culpa, ele se inicia na ilusão de separação, lá atrás, tá? Não é essas culpas que a gente está habituado a identificar aqui nesse contexto, né? Então, culpa de fracasso, culpa de ter perdido alguma coisa, culpa de ter magoado. Não, não é isso. A culpa principal, que vem outras culpas que derivam dessa, é a culpa que eu, como filho, né, do Criador, o Filho de Deus, sinto por acreditar que eu me separei. Então, é a ilusão de separação. Nessa ilusão de separação, foi feito, né, através da mente, né, de um pensamento, o ego. Então, nós criamos, né, fizemos o ego através de um pensamento. Então, são crenças que eu tenho sobre mim. Nesse instante, nesse acreditar, nesse achar que isso realmente aconteceu, eu me senti culpado, tá? E aí dessa culpa vai gerar uma autopunição. Dessa culpa e dessa autopunição, você vai ter um desdobramento dentro desses dois tópicos, né? Então vai vir ali várias ações que derivam dessa culpa e dessa autopunição, né? Então, por exemplo, quem estuda aí psicanálise, é, psicologia, psiquiatria, entende que existem vários egos. Então, assim, eu tenho um ego, a Val outra, a Andréia, a Vanessa. Não tem vários egos, é um só. Né? E assim como espírito e alma, também não tem vários. O que isso quer dizer? Que existe uma mente, né, que está ali dormindo, né, está adormecida, projetando tudo o que está acontecendo aqui, que é uma projeção do universo, projeta esse universo e acredita que isso aqui é real. Então, ela está dormindo. No momento que a gente escuta o chamado, né, da alma, do espírito, para a gente entrar nesse caminho, que é o caminho do autoconhecimento, o caminho da espiritualidade em si, de se redescobrir como sendo filho, né, do Criador, aí eu começo a entender, né, que existe ali só um ser que está ligado a esta filiação, que nunca saiu de lá. Então, essa ilusão de separação, ela é vendida pelo ego como sendo real. Então, ele reforça isso o tempo todo aqui, que é o que Joel fala nas obras, né? Que é a mente carnal e os pares de opostos. Então, o tempo todo, esse ego, ele vai nos vendendo que realmente você está separado e que Deus não vai te aceitar de volta, porque você cometeu ali, né, digamos assim, um pecado. E esse pecado, né, não tem como você sanar. Deus não vai te perdoar, porque você se separou ali. E aí, dessa crença que eu compro do ego, eu começo no meu inconsciente, porque o ego e o inconsciente é a mesma coisa, quem rege o inconsciente é o ego, né? Eu começo, através desse inconsciente, a gerar autopunições aqui. Por quê? Porque eu me sinto culpado. Só que os nossos irmãos, né, com quem a gente convive, interage, cresceu no meio familiar, no meio das amizades, todas as relações, né, emprego, escola, tudo. Como é uma única mente, essa mente tá lá a culpa, né? E aí o ego interagindo com esses desdobramentos, né, de consciência, que são os nossos irmãos, faz os famosos acordos secretos. Por que é secreto? Porque a gente encarna aqui, vem aqui com
com os irmãos, né? Vamos colocar assim, porque é todo mundo irmão, e é secreto, a gente não sabe o que que a gente acordou um com o outro ali. Mas existe a culpa em todas essas consciências, né? Em todos esses desdobramentos de corpos que nós vemos que é uma única coisa, existe ali as culpas. E aí a culpa vão sendo correspondidas. Então, quando a gente tem um episódio, uma situação com alguém, vamos falar de dinheiro, vai, que é muito complicado isso, né? É uma coisa assim que todo mundo, né, de alguma forma tem alguma questão com isso. Quando alguém, assim, nos deve, né, a gente empresta ou, sei lá, né, compra alguma coisa para alguém, a pessoa precisa nos devolver e ela não faz isso, a culpa não, assim, né, a gente acha, pô, a pessoa é culpada, né, ela que não está me pagando, ela que não está me devolvendo, né, por que que ela não faz isso? Por que que ela não sana? Se é meu dinheiro, né, se saiu de mim para aquela pessoa, deveria voltar para mim. Por que que não volta? Por que que aquela pessoa ela não retorna, né, aquele dinheiro? Porque existe na nossa mente a culpa e a autopunição. Só que eu fiz acordo com aquele irmão antes de vir para cá. Nós acordamos isso pelo ego, isso não é pelo Espírito Santo, tá? Não vamos envolver Espírito Santo nisso, né, como se fosse algo benevolente, porque não é. Isso é acordo de ego, porque o Espírito Santo ele é perfeito, né? Não existe autopunição, não existe ego no Espírito Santo. Mas aí o ego, naquele outro véu, boa noite, Cássio. O ego que está naquele outro véu, houve acordo entre as consciências ali, de que haverá aqui essa situação, né? Um vai ficar devendo para o outro, né? Por ter culpa, né? Então, como eu sou culpado, né, de ter me separado, eu sou culpado de ter feito alguma coisa contra Deus, agora eu estou com medo de voltar, porque ele não vai me aceitar, eu preciso ser punido de alguma forma. Só que aquilo está no inconsciente, eu não sei o que tem no inconsciente. E aí essa projeção, ela começa a acontecer aqui nos irmãos, na parte prática, na parte metafísica. E aí o irmão só está atendendo uma coisa que você acordou com ele. Por isso que a questão do perdão, ela é muito, tem que ser levado num nível assim, não pessoal, que nem Joel fala, Deus é impessoal. Por quê? Porque isso é um acordo, isso não existe nenhum pecador ali, nenhum culpado, porque o ego vendeu a separação, ele vendeu ali que a autopunição e vendeu o acordo. Então você tem que fazer um acordo ali para ser punido. Só que isso não acaba, né? Se você parar para pensar, passa existência atrás de existência e vai virando um ciclo vicioso, que é o tal do karma que o Joel fala. Que quando você se unifica, você faz a verticalização, você reconhece a filiação, isso zera. Você acaba sendo guiado pela graça e não mais pelo ego, né? Então, a culpa, ela é um entrelaçamento entre essas consciências que estão adormecidas, que na verdade são inconscientes, e um só está atendendo o outro dentro daquilo que acordou. E aí, como é que a gente chega no lugar de sair disso, né? A gente vai para o espírito. Não tem como você pedir para o ego corrigir isso. O ego ele não reconhece o perdão, ele não reconhece a compaixão, não reconhece amor, não reconhece, né, nada de que te traga paz, né, se não for uma coisa de troca. Então, na hora que a gente vai para a consciência e descansa na consciência que eu sou filho perfeito, impecável, invulnerável, eu zero isso e eu liberto o irmão de estar
agindo desse jeito. Eu já tive liberação de irmãos nesse sentido. Que quando você rompe o acordo, você liberta a pessoa do acordo de punição em relação a você, seja qualquer tipo de punição, desde a parte material até a parte emocional ou mental, seja lá qual for, de duas uma, o irmão ele tanto pode ficar como ele pode sair, ele pode ir embora. Porque naquele momento você já fez a libertação. Através de quem? Do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo unifica as mentes, corrige as mentes. Então, ele usa tudo aquilo que o ego fez, ele usa a favor, ele usa contra, né? Mas não no sentido de querer punir o ego, mas no sentido de corrigir a mente. Então, ele vai para as mentes, corrige a nossa mente e estende essa mente para o irmão que está equivocado, acreditando que tem que cumprir aquele acordo, e aí ele corrige isso em silêncio, que é o que Joel fala na arte de curar pelo espírito. Só ele pode fazer essa correção, só que está no inconsciente. Então, a gente começa a olhar para o sistema de vida e você vai fazendo as perguntas para o inconsciente. Então, eu tenho ali uma situação financeira, eu tenho uma situação de relacionamento, uma situação familiar, uma situação de doença. Eu não preciso necessariamente ficar investigando o que está acontecendo ali, o que eu tenho no meu inconsciente. É válido? É, você pode fazer, e a resposta ela vai vir. Se você estiver conectado, estiver receptivo, você vai escutar. Vai falar claramente para você, olha, você está acontecendo isso porque você odeia o corpo. Que todo ataque, por exemplo, de doença no corpo, é um ódio que nós temos ao corpo. É um ódio a si e um ódio ao corpo. Odeia o corpo. E então a mente projeta e ataca o corpo. Então, nesse momento, você faz apenas uma. É o que o Joel fez naquela aula que nós comentamos da mala. A Andrea e a Val que estavam na aula, né? Que aí Joel foi para Joanesburgo e aparentemente as malas sumiram. E ele se pergunta para o seu inconsciente onde ele falhou que as malas dele sumiram. Ele pergunta para o inconsciente, e aí a consciência ilumina o inconsciente e ele recebe a resposta. O erro dele estava em acreditar que as malas iam aparecer. E ele estava tentando sanar o problema na matéria com matéria. Não se resolve matéria com matéria, só se resolve matéria com espírito. Porque o que antecede a matéria é o espírito. Então a culpa nada mais é do que a causa raiz dela, eu acreditar ainda que eu estou separado. Então, enquanto eu tiver na minha mente ou tiver no meu comportamento aqui agindo ainda de forma equivocada sobre tudo que acontece, as circunstâncias, né? As situações, como eu reajo ao mundo, como eu reajo às pessoas, às situações e circunstâncias, é isso que vai me dizer se eu ainda quero estar separado. E aí essa culpa, ela começa a se desdobrar. E aí você vai tendo crenças atrás de crenças em várias experiências de vida, né? Isso vai se acumulando, porque as crenças são do ego, não existe crença no espírito, crença na alma, né? Porque a alma e o espírito são perfeitos. Então, esse pacote de crenças, né? Por exemplo, se em alguma vida houve assassinato, ou se você matou alguém numa vida passada, tá com culpa na mente. Certeza. Aí você vem para uma nova experiência, que você só abandona o corpo, não existe reencarnação, né? Com a consciência, ela é imutável, então ela não muda, né? Você troca de corpo, vem num novo corpo e traz aquele pacote de crenças do inconsciente e aí começa a reproduzir aquilo que já estava em outras experiências, mais a que você vai adquirir na atual. E aí você vai desdobrando. Então vai vir a culpa de que matou, vai vir a culpa do que roubou, de que traiu, de que não foi boa o suficiente, de que não fez tal coisa.
E aí isso vai virando uma bola de neve. E aí quando você chega num estágio que você entra no caminho espiritual, que é o que a gente comentou naquela aula do Joel da autorrenúncia, quando ele fala abertamente do ego, né? Boa noite, Reginaldo. Quando ele fala abertamente do ego, ele cita ali os anos que você vai estudando com profundidade e de repente você começa a manifestar tudo, né, no inconsciente. Ele fala, né, o pior da gente vem à tona. É exatamente isso. Todas aquelas crenças que o ego fez você acreditar, né, que se originou da separação, da ilusão da separação, elas começam a vir à tona para quê? Para serem limpas. Não tem como a presença se manifestar, se dobrar, enquanto você tem muita identificação com o eu, enquanto você tem culpa. Porque se você está com culpa, você não vai permitir que Deus entre, né? Fala, eu sou culpado, eu preciso me punir, então eu não mereço ter contato, eu não mereço receber essa dádiva. Então, essa questão da origem da culpa, ela é muito significativa. Por isso que fala, né, do sexto degrau, você tem a pirâmide de Maslow, você vai passando pelos degraus. Se você for direto para o sexto degrau, você zera todo o resto. Então aí você zera a parte da matéria, de relacionamento, de espiritualidade, de poder, né? Não lembro de todos aí, se alguém lembrar, pode escrever aí. Mas enfim, o que eu quero dizer é, quando você faz a linha direta, né, que você faz a conexão com o topo da pirâmide, que é o que Joel fala nas obras, você zera isso. Então, essa culpa, ela é sanada, autopunição, né? E aí começa a reverberar no campo aqui da matéria, na parte prática, né? Então, questão de escassez, de miséria, e a questão de escassez e miséria está levado para todos os níveis, né? Não estamos falando só de dinheiro, nós estamos falando aqui de saúde, de amor, de relacionamento, de parte social, enfim, abrange tudo, né? Porque nós somos um ser holístico, não tem matéria separada de espírito. Então, a questão da culpa que foi levantada, que tem buscar primeiro o reino de Deus, exatamente. E aí, quando você busca esse reino, o equívoco de algumas pessoas achar que vai buscar esse reino é que elas vão perder a parte aqui digamos assim, da abundância, da prosperidade. Não. Inclusive, a abundância e prosperidade, ela é vendida pelo ego de uma forma, quando para o espírito é outra, né? É muito fácil a gente se distrair nesse caminho aí. Então, a culpa, basicamente é essa. Então, se você conseguir fazer aí ter um vislumbre da presença, né? E reconhecer a filiação, mas o reconhecimento ele tem que ser sincero, né? Da impecabilidade, da invulnerabilidade, da perfeição que nós somos como Deus nos criou, como espírito, você zera tudo isso. Agora, tem um outro caminho que os centrais, né, que não é o mesmo caminho, não é o caminho do Joel, não é o caminho do Advaita, mas é um caminho válido para quem quer começar, pelo menos, a ganhar aí um fôlego e corrigir algumas coisas mais prática, que é você começar a entregar para o Espírito Santo as questões. Então, apareceu uma questão de saúde ali. Não é corrigir na matéria, né? Teve até uns equívocos aí atrás, nas aulas passadas, que a pessoa disse, mas a gente não deve pedir nada. Não, você pede correção na mente, não é na matéria, porque a matéria é o efeito, a causa está na mente. Então, nós pedimos correção na mente equivocada, que é o inconsciente, para ser liberado. E isso você vai ganhando harmonização, você vai sanando aí algumas culpas. E aí você continua trabalhando na verticalização, na unificação.
Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar ou levantar e abrir o microfone. Então, a culpa, gente, ela cria karma. A culpa e karma são a mesma coisa e cria em várias encarnações. Você volta para cá. O que mais aprisiona a gente nesse lugar, vamos colocar assim, né? Nesse universo, nesse mundo, a não ser que alguém queira ficar aqui, aí é uma outra questão. Mas para quem já entendeu isso aqui, já tirou os véus, já viu claramente o que é isso aqui, viu que realmente não pertence a isso aqui. Então a culpa, ela tá ligada a karma. É o que o João fala, não existe um pecador. Nunca existiu um pecador. Porque em última instância você nunca saiu da onde você está. Você está sonhando um sonho e acreditando neste sonho e dando poder a este sonho. Então, tudo que acontece aqui é projeção da sua mente, porque só existe você. Então, você projeta todas as imagens, todos os personagens e está acreditando em tudo que está acontecendo. É interessante que, eu lembrando de umas aulas do Hélio Couto, ele fala, muda a sua consciência e você muda a sua realidade. Olha como seria incrível eu, desperta nesta mente, começar a projetar uma nova realidade aqui, que não é uma realidade, mas eu moldo o sonho do meu jeito. Né, Andréia? Que é o sonho feliz, né? E não precisa ser com dor, não precisa ser sofrimento. É sofrimento e dor porque nós identificamos com o ego. E aí a gente deixa ele guiar. Não se segue a dois senhores, né? E aquela frase da Helena Blavatsky que eu coloquei lá no WhatsApp é exatamente isso. Você, para que a presença ela permaneça e ela tome posse, o eu precisa ser dissolvido nela. Ela usa a morte, né? Esse tem que morrer para que o outro tome lugar. Então, a culpa, em última instância, causa a minha ilusão de separação, a ilusão de separação que eu acredito que, né, aconteceu, mas nunca aconteceu. E à medida que nós vamos ganhando conhecimento, então você vai adquirindo conhecimento, o conhecimento ele vai tirando essa ignorância, que são os véus que o ego colocou. Né? Porque você já é tudo, né? A consciência ela não tem níveis de consciência, não existe expansão de consciência. A consciência ela se desdobra. Então, quanto menos identificação com o ego, mais consciência vai sendo desdobrada, mais consciência vai, né, governando. E é o que Joel disse no Trovejar do Silêncio. Acho que foi no Trovejar. Que você entrega essa mente como instrumento da consciência, ou instrumento do espírito, que é a mesma coisa. Você entrega como instrumento. E aí é a tal do livro do Joel lá também, uma mente imbuída de verdade. Que essa verdade só pode vir desse lugar, só pode vir da consciência. E a culpa inconsciente, ela faz uma vida assim desastrosa. Porque se os irmãos, se nenhum dos irmãos está consciente, nenhum dos irmãos sabe disso, fica karma, você fica repetindo o padrão. Pode até não ser com o mesmo personagem, mas você vai trocar de personagem depois e vai continuar com ele. Até você entender que não existe culpa de nada, ninguém é culpado de nada. Logo, eu não preciso perdoar ninguém. Quem perdoa qualquer coisa é o Espírito Santo. Por quê? Porque se eu achar que eu tenho que perdoar, eu estou usurpando o poder de Deus, porque Deus nunca julgou. Então, o ego é que julga, o ego que condena, né? E o que então que nós temos que pedir o perdão? Então, é o perdão dos meus pensamentos equivocados sobre aquela situação e circunstância.
Quando o Joel fala assim, olha, comece descansando na consciência todos os conflitos, né? Tem uma frase do Joel bem famosa que ele cita, acho que é no Caminho Infinito, né? Não existe um conflito com uma pessoa ou uma situação ou uma circunstância. Não existe. Exatamente por isso. Por quê? Porque isso é uma projeção da mente. Não está acontecendo na realidade. Está acontecendo na mente. Então, eu entrego para o Espírito Santo fazer essa correção. Chorando aqui já, quer sair. Então, assim, você entrega para o Espírito Santo e aí ele começa a corrigir. Entendeu? Tem alguma dúvida? Bebê, já vai, já vai. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo certo. Aqui tem o Petros. Tem o Petros, espera só um pouquinho. Entendeu, gente? A culpa, ela tá no inconsciente, tem que pedir para fazer a liberação dela, de todas as culpas, todas. E o Espírito Santo como é que ele vai fazendo isso? Ele vai pegando aquelas culpas que são mais importantes e aí ele vai fazendo liberação aos poucos, ele não faz liberação de uma vez só. Porque ele sabe que se houver alguma tentativa sua ainda de querer permanecer separado, porque isso ainda existe, ele não vai liberar. Porque isso acontece aqui, né? Essa questão da gente pede para estender o perdão, mas ainda tem alguma coisa incomodando, tem alguma coisa assim no íntimo que não está confortável, é sinal que eu ainda quero permanecer separado. Então tem que prestar muita atenção. O Cássio, eu me perdoo pelos meus julgamentos e pensamentos. Interessante. Porque assim, é você que está ali projetando, né? Então, só que você não como filho de Deus, mas você está acreditando no ego, né? Nesse eu personagem aqui, nesse humano limitado. Então, eu estou nos meus pensamentos equivocados aqui. Por isso que o Joel fala, vá além das aparências, né? Então, aconteceu uma situação ali, e aí eu estou botando o poder naquela aparência, acreditando que aquela aparência é real, e eu estou julgando. Mas quem é que está julgando? É o ego. É o ego que está julgando, não sou eu, filho de Deus. E aí você pede para o Espírito Santo perdoar esses pensamentos, liberar isso. Porque você está escolhendo o ego e não o espírito, né? Você está acreditando no ego. E aí, quando você pede para liberar, é ele que vai fazer a liberação e você entrega. Que é aquela coisa, né? Eu sozinho, por mim mesmo, nada sei. Eu não tenho condições de fazer nada sozinho. Porque eu não sei o que está no meu inconsciente, mas ele sabe. Tá ok? Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, tem aí uns 3 minutinhos para a gente finalizar ainda. É. Então é isso, gente. Aí na outra aula, na próxima semana, tá faltando ainda uma parte do capítulo do autorrenúncia, tá? E aí a gente continua na próxima semana, tá bom? Obrigada por vocês terem vindo. Vou atender aqui Obrigada, o bichinho. Vanessa. Boa noite. Boa noite para Boa todo noite, mundo. gente. Obrigada, viu? Fique com Deus Obrigada a você. e um ótimo final de semana, né, gente? Boa noite, gente. Friozinho e Boa Boa chuva. noite. Boa noite, noite. tchau. Tchau.